Fala, gigantes! Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar falando sobre função do primeiro grau. Mas especificamente nesse vídeo, você vai aprender tudo o que você precisa saber para observar, interpretar e responder questões sobre gráficos. Então, fique até o final dessa aula e vem com os gigantes. Vamos lá, gigantes! Vamos falar sobre os gráficos de uma função do primeiro grau. Bom, antes de falar sobre os gráficos, eu preciso trazer para vocês a lei de formação. O que é lei de formação? Lei de formação é a forma a qual a função do primeiro grau vai aparecer para você nas suas questões, tá? Então, vem comigo aqui. A lei de formação de uma função do primeiro grau, ela é determinada por f de x igual a ax mais b. Bom, mas quem é A e quem é B? Isso que nós vamos começar falando aqui. A e B são constantes, valores, números, diferentemente de x e y, que são variáveis, que podem variar de acordo com os valores que você colocar em x ou que você colocar em y, tá bom? Então, A e B são constantes, não mudam. O A é conhecido como coeficiente angular. O próprio nome já está dizendo. Esse A determina a inclinação da reta, a inclinação do gráfico. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Vem comigo aqui. E como é que eu acho essa constante, GG? Como é que eu acho esse coeficiente? Nós temos duas maneiras de achar o coeficiente angular da reta. A primeira maneira é uma maneira que não é tão conhecida, mas é muito boa porque é muito simples e rápido da gente encontrar. Nós vamos utilizar a taxa de variação. Bom, a taxa de variação é bem simples. Nós vamos determinar ela da seguinte forma. Nós vamos fazer a variação de y sobre a variação de x. Lembrando para você que você só pode calcular a taxa de variação quando tiver os valores de x e y de pelo menos 2 pontos do gráfico. Com esses valores, você consegue calcular essa variação de maneira fácil e rápida. Então, vem comigo. Como é que eu vou calcular essa variação, GG? Simples. Dado 2 pontos, você vai pegar y1 e y2. Lembrando que esse y1 é o y de coordenada do primeiro ponto. E o y2 é a coordenada y do segundo ponto. Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui. Vem comigo. Nesse caso aqui, eu vou dizer que A é o primeiro ponto e B é o segundo ponto. Então, aqui é muito simples. Eu vou pegar primeiro y2, que é o y... me perdoe, y2 aqui, y2, que é o y do segundo ponto, e vou subtrair do y1, que é o y do primeiro ponto. Então, vocês podem observar aqui que eu peguei o y2, subtraí do y1 e cheguei ao resultado de menos 4. Embaixo eu vou fazer a variação de x. Pego o x2, diminui pelo x1 e você encontra agora a variação de x, que também nesse caso é menos 4. Bom, dividindo menos 4 por menos 4, encontramos A igual a 1. Então, aqui nós já podemos determinar que o valor de A é igual a 1. Certo? Tranquilo, bem rápido. Rápido, simples e bem tranquilo. Vem comigo aqui. O coeficiente B é o coeficiente linear, que é mais conhecido, pessoal, como termo independente. Muita atenção nessa fala aqui. Por que termo independente? Porque ele não depende do valor de x. Por exemplo, se eu faço aqui uma equação do tipo f de x, uma função do tipo f de x igual a 2x mais 1, esse termo aqui vai continuar sendo 1 independente do valor que eu colocar para x, porque ele é conhecido como termo independente. E esse termo aqui, pessoal, é o termo mais fácil de você encontrar no gráfico. Realmente, esse aqui é muito tranquilo. Já já eu vou te explicar. Para encontrar esse valor de B, eu trouxe aqui uma forma mais algébrica de você pensar.
Na verdade, calcular o valor de b em uma função ax mais b nada mais é do que fazer o valor de f de zero. Por que f de zero? Vocês já aprenderam aqui na nossa aula de valor numérico que para achar o valor numérico de uma função, basta substituir o valor no lugar do x. Nesse caso, se eu substituir zero no lugar do x, todo esse termo aqui vai virar zero, sobrando apenas o termo b. Ou seja, para encontrar o valor do termo b, basta fazer a imagem do ponto zero. Ou seja, tirar o valor numérico da função no ponto zero. Ok? Então, passado toda essa parte de álgebra, vamos entender como construir e interpretar um gráfico. E aí já eu vou trazer para vocês a segunda forma de você encontrar o valor de A. Lembra que eu disse que tinha duas formas? Uma é pela taxa de variação e a outra é utilizando o método de substituição, que vai te levar a um sistema de equação. Mas espera aí, vem comigo aqui devagar. Pessoal, bom, e aí, como é que eu construo um gráfico gigante? Tem lá a função e eu quero construir o gráfico. Bom, a construção do gráfico nada mais é do que uma união de pontos que obedeçam àquela relação, àquela função. Eu ainda não entendi, gigante. Ponto, como é que eu faço isso? Calma aí, vem comigo. Temos aqui a função 2x mais 3. Como é que eu vou construir esse gráfico? É simples, eu vou fazer uma tabela com valores de x e y e vou determinar valores a x. Eu vou escolher os valores. E aí, após escolher os valores de x, você vai pegar esses valores, colocar na função e essa função vai gerar valores para y. Então, você vai, se liga aqui, pega aqui o menos 2, aplica o menos 2 aqui, fica 2 vezes menos 2 mais 3. Isso no final dá quanto? Menos 1. Então, nós já temos aqui o primeiro par ordenado do gráfico, que é o ponto menos 2 e menos 1. Assim você vai fazendo sucessivamente. Você pode seguir uma ordem lógica, como eu sempre faço. Pego do menos 2 até o 2 ou até o 3, para ter um conjunto razoável de pontos. Marco esses pontos aqui no gráfico e após marcar esses pontos, eu construo uma reta, porque o gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta, sempre é uma reta. Bota isso na cabeça de vocês. É uma reta. Então, sempre o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Então, eu vou construir uma reta que passe por todos esses pontos que eu acabei de descobrir. Ah, professor, mas eu não consigo fazer o gráfico porque sempre eu preciso, botar um ponto maior, um ponto menor para poder organizar. Claro, gente, que se vocês fizerem sem o auxílio de uma régua, não vai sair tão perfeitinho. Mas a ideia é justamente essa: marcar os pontos e desenhar dentro desses pontos uma reta que vai representar o gráfico da função do primeiro grau. Ok? Mas espera aí, vem comigo aqui, ainda tem mais coisa. Quais pontos eu preciso observar para interpretar o gráfico? Gente, essa pergunta é sensacional. Por quê? Porque aqui eu vou lhe dar uma dica. Aqui eu vou lhe dar uma dica que você vai acertar qualquer questão de equação de função do primeiro grau. Então vem comigo. Todos os pontos são importantes. Obviamente, você tem um gráfico, todos os pontos daquele gráfico é importante para que você interprete o gráfico como um todo, tá? Mas existem dois pontos que eu quero trazer para vocês, para que vocês tenham uma atenção bem especial. Primeiro ponto é o ponto de coordenada 0y, que é esse ponto aqui, certo? Como assim 0y, GG? Não entendi. É que esse ponto é o ponto que corta o eixo y. Então, ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Ele fica em cima do eixo y. Por isso que é 0y. Certo? Mas o que é que esse ponto tem de importante? Esse ponto é um dos mais importantes, porque é nele
que você vai descobrir direto o valor de B. Então imagine que você tem um gráfico de uma função do primeiro grau. Tem até aqui um exemplo. Eu vou trazer esse exemplo agora. Não vou trazer agora, não. Vou trazer daqui a pouco. Mas vamos lá. Esse primeiro ponto é sempre o valor de B. Ah, professor, por que cortou lá no ponto 1 milhão? 1 milhão é o valor de B. Então, esse ponto que corta o eixo Y sempre será o valor de B, tá? Como eu trouxe para vocês. Ou seja, f de 0, que é igual a B, concluímos que o ponto em que o gráfico corta o eixo Y, ali está o B da função. E o segundo ponto é o ponto de coordenada x, 0. Por quê? Simples. Porque aqui é onde o ponto ele não vai nem acima do eixo x, nem abaixo do eixo x. Ou seja, a coordenada y é 0. Mas espera aí, para que eu vou querer me importar com isso? Porque através disso você encontra a raiz da equação, raiz da função. Então, ó, outro ponto muito importante para você. A raiz é sempre aquele valor, é sempre aquele momento em que o gráfico corta o eixo x. No caso da função do primeiro grau, nós vamos ter apenas uma raiz. Tá? Na função do segundo grau, nós vamos poder ter duas e etc. Mas aqui, apenas uma raiz. Isso lhe diz que o gráfico percorre apenas um ponto. Certo? Esse ponto ele é determinado como raiz e ele é encontrado dessa forma. Espera aí, que não saiu aqui. Ele é encontrado dessa forma. Menos B sobre A. Bom, rapaziada, para finalizar, vamos aqui para esse exercício, bem tranquilo. Ó, aqui tem um gráfico e ele pede para que eu encontre a lei da função, a lei de formação, certo? Eu sei que essa função aqui é do primeiro grau, então a lei de formação é AX mais B. Ele precisa aqui que eu encontre o A e o B, certo? Mas aqui é bem simples. Eu aprendi, você também, eu acabei de ensinar para você que todo ponto que corta o eixo Y, aqui está localizado o B. Bom, muito simples. Então aqui eu já consigo dizer a vocês que o B é 4, positivo. E esse ponto aqui, professor, como encontrar? Aqui eu vou trazer a segunda técnica para você. Ó, vem comigo. Esse ponto aqui é o ponto x igual a menos b sobre a que eu acabei de explicar. Então aqui qual é o valor de x, pessoal? O valor de x é 1. Ó, bem tranquilo aqui para vocês. Ó. 1 é igual a menos b sobre a. E quem é b? Ó que maravilha. B aqui nesse caso vai ser quem? Vai ser 4. Então vai ser 1 igual a menos 4 sobre A. Pô, massa, de boa, né? Aqui agora o que é que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que A igual a menos 4. Pô, já descobri A, já descobri B. Simples. Agora eu vou fazer a função que é menos 4x mais 4. Pô, bem tranquilo, né? Ó, tem esse segundo exercício agora, eu quero que você dê um pause e você tente responder sozinho. Aliás, não precisa dar pause não. Tenta responder aí e deixa aqui nos comentários se você conseguiu. Se você não conseguiu, não se preocupe. Entre em contato com o Gigante que a gente com certeza vai lhe ajudar. É isso, rapaziada. Muito obrigado por essa aula. E ó, não perca mais nenhum conteúdo do Gigante. Segue a gente, se inscreve no canal e vem com o Gigante.